Hoje nós vamos conversar com o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Bom dia, Márcio. Oi, bom dia, tudo bem? Um abraço para todos aí no Brasil. Márcio que está falando direto de Glasgow, na Escócia. Ali está sendo realizada a COP26. E primeiro, Márcio, eu queria que você falasse a respeito do anúncio feito na segunda-feira das metas de uma nova, das metas climáticas por parte do Brasil, né, que, segundo diversos especialistas, acaba sendo ainda menos ambiciosa que a meta antiga que foi acordada pelo país em 2015, quando o Acordo de Paris foi criado. Como que você viu esse anúncio da meta brasileira, Márcio? Olha, a meta, ela não tem nenhum ganho, né? Primeiro, é muito importante deixar isso claro. O presidente da República grava um vídeo e depois teve uma fala do ministro do Meio Ambiente dizendo que o Brasil estava aumentando a sua ambição e que o Brasil estava fazendo, mas não está fazendo mais coisa nenhuma. O Brasil está empatando com o passado. O que esse governo fez parece aquelas promoções da Black Friday, onde o anunciante ele aumenta o preço do produto e depois dá um desconto para parecer que ele está vendendo mais barato para você, mas não é, na verdade você vai pagar a mesma coisa. Em 2015 o Brasil tinha uma meta de corte de emissões. Em 2020, o atual governo mexeu nessas metas, submeteu uma outra meta para a ONU, que era uma meta muito maior, né, que poluía muito mais o planeta, e agora ele aplicou uma taxa de desconto diferente para voltar ao que a gente tinha em 2015. Então, na verdade, a gente empatou com o passado, né? A gente está no mesmo nível do que a gente tinha lá atrás. Quando a gente fala que a meta é pior, é porque o mundo mudou, né? Em 2015 você tinha uma discussão sobre clima, enfim, a ciência ela dava para a gente um tipo de cenário para se atuar em cima dele, e agora o mundo é outro, a emergência climática é muito maior, os outros países estão correndo, né, em outra direção, com mais velocidade, com mais ambição, e tudo que o Brasil conseguiu apresentar foi um empate com o passado. Então, por isso, agora, é claro, considerando o que esse governo tem feito na área de meio ambiente, né? Quando a gente empata com esse governo, quando a gente não tem derrotas estrondosas, até parece uma coisa boa, mas realmente não é. Não teve vantagem nenhuma nisso. A gente só ficou com quem já tinha. Fazendo a comparação com o futebol, a gente comemora quando perde de pouco, né, Márcio? É Agora, por aí. faltou também uma definição de estratégias para atingir essa meta, porque nós sabemos que a política ambiental que é executada hoje pelo governo federal no Brasil vai no sentido bem contrário a esse que é estabelecido nessas metas. Olha, em termos de clima no Brasil, a gente tem metas, a gente tem tecnologia, a gente sabe quais os setores que se teria que fazer investimento, aonde que tem que cortar, né, ter a redução de gás de efeito estufa, em qual setor se reduz primeiro, qual é o tipo de gás que tem que ser reduzido, aonde fazer esses investimentos. O desmatamento da Amazônia é, sem dúvida nenhuma, o nosso maior problema, né? Quase metade das nossas emissões vem da destruição de floresta. A destruição de floresta ela é feita em larga escala por crime ambiental, então é combate ao crime, nós temos emissões criminosas, né, que advêm de ilegalidades. É a maneira mais fácil, mais rápida de se cortar emissões. A gente também tem muito trabalho para fazer na agropecuária nacional e também no setor de energia, tecnologia para tomar essas atitudes tem. Então, o Brasil, na verdade, é um país extremamente privilegiado, não só em termos dos recursos naturais que existem no país, mas do que fazer para melhorar a nossa performance em clima. A gente sabe o caminho, tem tudo. O que a gente não tem é governo, né? E não é só que a gente não tem governo para fazer. É que nesse momento a gente tem um governo que atrapalha, que ele joga do outro lado. Ele joga do lado da poluição, não do lado do corte de emissões. É um governo que, por exemplo, declarou, lançou programas para revitalizar a indústria do carvão no Brasil. O mundo inteiro está cortando carvão, né? E esse governo fez esse tipo de anúncio. Anunciou também durante a MP da Eletrobras, colocou ali, enxertou ali uma obrigatoriedade de contratação de indústria poluente a gás, de geração de energia poluente no Brasil, como uma obrigatoriedade dentro do sistema energético nacional, que é um absurdo, né? Obviamente é só para contentar os lobbies ali que chegam no Palácio do Planalto, e tudo isso sem falar, né, do crime que se comete
contra a Amazônia, o crime patrocinado pelo governo federal. Vamos lembrar que a gente tem um ministro, ex-ministro do Meio Ambiente, que teve que pedir demissão para não ser preso no próprio cargo e que foi denunciado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal pelo envolvimento de 9 crimes, entre eles corrupção ativa, passiva e facilitação de contrabando ilegal. Quer dizer, é um governo que está ali com crime ambiental. E hoje na Amazônia, se você for uma árvore, você está ameaçado de morte. Mas se você for um madeireiro ilegal, um grileiro de terra, você está apoiado pelo governo. E justamente por conta dessa contradição entre o governo anuncia, promete aquilo que ele efetivamente faz, muitos atribuíram esse anúncio do governo como uma espécie de greenwashing, né, a chamada lavagem verde. Queria que você falasse a respeito desse conceito, né, dessa estratégia de lavagem verde e também como ela é adotada não só por governos, mas também por grandes companhias do setor privado mundo afora. Márcio. Não, ninguém acredita no governo Bolsonaro, para quase nada. Né? Inclusive em vários fóruns internacionais, onde ele, a pessoa dele aparece, ele se vê sempre isolado. Ninguém quer correr o risco de aparecer do lado do presidente alguém tirar uma foto. Né? Então, ninguém, mesmo que o governo anuncie aqui todas as coisas, ninguém vai acreditar. São anúncios para ser feitos por outro presidente da República, por outro governo, não para esse. Melhor ter os anúncios, mesmo que vazios do governo, do que ter o governo atrapalhando, atrapalhando inclusive as negociações, como já aconteceu em 2019 aqui, mas esperança zero desse governo fazer alguma coisa. Vale aquele ditado, né? Quem constrói o buraco, e o buraco em que a gente se meteu no país, não serão os mesmos que vão construir a escada para a gente sair do buraco. Esse governo constrói o buraco. Nós vamos precisar depois de outras pessoas, sociedade unida, para construir as soluções do país e reconstruir o Brasil, limpar a bagunça que está sendo feita e reconstruir o Brasil daqui para frente. Agora, nessa questão de clima, nessa agenda, realmente não são só os países que anunciam muitas vezes metas ousadas, coisas bonitas, e não passa de uma embalagem vazia. A gente tem muita empresa que fala, que faz propaganda na televisão, que anuncia que vai ser carbono negativo, que é uma expressão agora da moda, inclusive para muitas empresas, que enfim, vai diminuir suas emissões, mas está lá comprando produto que vem do desmatamento, investindo o seu dinheiro na compra, por exemplo, de produtos de fornecedores, de insumos, de fornecedores que estão destruindo floresta para continuar produzindo, ou que estão invadindo, por exemplo, áreas públicas, invadindo terras indígenas, invadindo unidades de conservação, causando violência no campo, que é algo muito inerente ao processo de grilagem de terra, expulsão de pequenas comunidades, de trabalhadores agricultores da agricultura familiar, pequenos agricultores são expulsos das suas terras porque chegam esses grileiros e acabam depois esses grileiros mesmos, esses empresários do crime, vendendo produtos para essas empresas que aparecem em anúncio aí dizendo que são amigas do clima. Tudo embalagem vazia, mas tem muito, infelizmente. Até porque a gente sabe, né, Márcio, que tem conglomerados que agem em diversos países e às vezes no país sede, que fica na Europa ou na América do Norte, ele respeita a legislação ambiental, mas em outros se aproveita justamente da fragilidade de países em desenvolvimento para atentar contra o meio ambiente. Por isso que é necessário que essas companhias elas assumam compromissos que sejam globais, que valham para sua atuação em qualquer parte do mundo. Elas precisam de compromisso global, mas mais do que isso, o que move, na verdade, essas empresas na direção correta é quando você expõe o que elas estão fazendo e elas ficam com o risco de perder valor de mercado, de perder capacidade de negociação e comércio exterior. Existem, obviamente, empresas que levam a sério o seu trabalho por clima, por meio ambiente, suas políticas, mas não é a maioria ainda, não temos ainda essa realidade. E existe aquelas empresas, e não dá para esperar, não dá para esperar que todo mundo ganhe consciência. Enquanto as negociações acontecem, aqui na conferência de clima, ou enquanto uma empresa coloca um anúncio bonito na TV e nenhuma ação prática é tomada, da porta para fora de uma conferência como essa, e dos anúncios bonitos e tal, o aquecimento global já está acontecendo e está fazendo
vítima principalmente as populações e os países mais pobres. Não dá para esperar esse pessoal todo ser convencido. Então, muitas vezes, a denúncia, a exposição dessas empresas é o que faz elas se movimentarem. A gente viu isso no Brasil em diversos momentos. Por exemplo, quando houve denúncia de que a cadeia produtiva da soja no Brasil estava envolvida com desmatamento, a mesma coisa para a pecuária, né, e para a madeira. Essas denúncias às vezes levam a uma melhora do setor, outras vezes o setor diz que vai se mexer, promete melhorias, mas acaba não entregando, né, mas é apenas dessa maneira que eles são, alguns deles, né, não todos, mas eles são afetados e a gente tem a menos alguma reação. O mundo vai começar a cobrar muito mais dessas empresas. A gente já tem, nesse momento, um anúncio da comunidade europeia de que eles vão taxar produtos de empresas que são altamente intensivas, né, para produzir, enfim, os seus equipamentos, seus produtos altamente intensivas em carbono. Nos Estados Unidos está em votação uma lei agora aplicando penas mais severas para as companhias americanas que comprarem sem comprovação de não desmatamento produtos como, por exemplo, de países como Brasil, Congo e Indonésia. Então, a porta vai se fechando mesmo para essas empresas que não se adaptam, né, e cada vez elas vão ficando mais expostas. E ontem, Márcio, mais de 100 países assinaram 2 documentos na COP26, uns comprometendo a deter a derrubada de florestas e outro a reduzir em 30% as emissões de metano até 2030. Inclusive o Brasil aderiu aos 2 compromissos. Como é que você viu esses documentos que foram divulgados, acordados e anunciados ontem, Márcio? Olha, eu vejo que chegou a hora da gente separar o Brasil do governo Bolsonaro, né? Eu acho que isso, para quem participa, inclusive, nesses fóruns internacionais, eu acho que essa é a construção de maior valor que a gente pode fazer, a sociedade civil, os empresários, até governadores, enfim, quem se dispor tem a oportunidade de estar nesses fóruns. Porque realmente não há a menor possibilidade de acreditar, né, que o atual governo vai fazer isso. Mas a gente não pode dizer que o país não vai fazer. O país tem plena possibilidade de cumprir esses acordos. Esse governo atrapalha o cumprimento, ele nos distancia, né, nos leva para longe da possibilidade de cumprir esse tipo de promessa que foi feita aqui. Mas o país não, o país tem extremo potencial, inclusive cumprir esses acordos melhora a capacidade do Brasil em alguns setores, como o setor da agropecuária nacional. Leva, inclusive, para o produtor, principalmente para o pequeno, médio produtor, tecnologias novas, né? No caso do acordo de metano, por exemplo, que foi feito aqui. Tecnologias novas, maior possibilidade de ele ter instrumentos para manejar sua pastagem. Ao manejar sua pastagem, ele vai poder ter mais lucratividade dentro do seu negócio, melhor capacidade de geração de renda para ele, para a sua comunidade, para a sua família. Então, você tem uma série de compromissos que trazem ganhos efetivos para o Brasil e para a população brasileira. Esse governo não vai implementar, mas está na hora da gente dizer que, apesar desse governo, tem um país que é maior do que o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um governo muito pequeno para um país muito grande, inclusive um país grande não só em tamanho, mas na importância internacional que ele tem e para essa agenda ambiental principalmente. E nós temos que começar a separar essas coisas, até mesmo porque o governo Bolsonaro já está em contagem regressiva aqui nessa agenda de clima. A próxima conferência de clima acontece em novembro ou dezembro no Egito, e lá a gente já deve ter outro governo eleito. Esse daqui ainda vai estar no cargo, mas já vai estar saindo, né? O próximo governo eleito é o que deve ter maior atenção aí na próxima conferência. Agora, quando a gente observa esse acordo em especial relacionado ao metano, né, a gente sabe que o Brasil tem no metano uma fonte grande de emissões, principalmente por conta do setor agropecuário, né, que responde por mais de 70% do metano despejado na atmosfera, segundo dados divulgados pelo próprio Observatório do Clima, né, em 2020. Somente as emissões do rebanho por fermentação entérica, o chamado arroto do boi, representaram 17% dos gases de efeito estufa em 2020. Mas isso também não indica que é necessário discutir esse modelo agroexportador que o Brasil acabou adotando, que foi muito e ainda é muito incentivado pelo atual governo?
Com certeza, a discussão é para muito além de só o uso da tecnologia para você melhorar a pastagem, né? A tecnologia da pastagem, da melhora da pastagem, a tecnologia da ração que pode ser aplicada, do manejo da pastagem, da própria produção, isso daí já que tem um potencial, essa já existe no Brasil, desenvolvida pela Embrapa, ela precisa ser aplicada com extensão rural, mas isso já diminuiria. Agora, apenas isso não serve. Nós vamos ter que discutir o modelo de produção global, inclusive, né, de alimentos, porque existe toda uma cadeia, esse nome é até meio feio, a cadeia do carbono, né, mas existe toda uma cadeia que acaba emitindo nesse processo atual de produção de alimentos que existe não só no Brasil, mas mundo afora. Nós não vamos alcançar os objetivos de clima se a gente não rediscutir ou discutir a refundação dos sistemas de produção agropecuários no mundo inteiro. Márcio, bom dia, Adriana falando com você agora. Voltando ainda à questão anterior, quando você fala do fim do governo Bolsonaro, um governo que não se preocupa com o meio ambiente ainda atrapalha, né, nas suas palavras, a gente acaba ficando com uma lacuna nesses anos, né, de governo Bolsonaro. Como é que fica essa questão do meio ambiente para quem assumir o próximo governo? Oi, Adriana, bom dia. Olha, eu acredito que o próximo governante ele vai ter que fazer não só na área de meio ambiente, em vários outros setores do Brasil, educação, pesquisa, direitos humanos, uma série de outros, vai ter que fazer um tratamento de choque, né? Porque nós vamos ter duas situações distintas. A primeira situação é a mensagem que se passa ao mundo de que mudou, né, de que a gente está resgatando o Brasil de um lugar para onde ele nunca devia ter sido jogado, que foi o governo Bolsonaro, e a segunda parte vai ter que ser a de resultados. O problema é que o resultado, na área ambiental, ele demora para aparecer. A destruição, o desmonte feito pelo governo Bolsonaro foi imenso. Ele não foi uma coisa trivial, né? Você restaurar, por exemplo, os mecanismos de governança ambiental no Brasil demorarão tempo. Esse vácuo criado pelo governo, propositalmente criado, de governança na Amazônia, permitiu, por exemplo, a ampliação da presença do crime organizado, crime de fronteira, tráfico de drogas, que está envolvido, por exemplo, na violência que existe hoje na terra Yanomami, né, na invasão daquela terra, está envolvido com garimpo. Então, o governo diminuiu a capacidade do Estado de tomar conta do Brasil. É isso que aconteceu. Para retomar isso, essa destruição toda feita, demora tempo. Nós não podemos esperar apenas o tempo dos resultados, né? Nós vamos ter que mostrar para o mundo, com tratamento de choque, uma gestão de choque, que o país está disposto a fazer isso, né? Mostrar um plano que leve a uma visão de Brasil muito diferente, que é o que eu chamo do tratamento de choque, que é você varrer essa bagunça que foi feita pelo governo Bolsonaro e para aí começar a apresentar resultados, inclusive chamar outros países, o restante do mundo, a ajudar a gente a recompor o Brasil, a colocar o Brasil no rumo certo, né? Posso falar pela agenda de clima. Na agenda de clima tem muitos interessados no mundo afora, né? Europa com certeza, Estados Unidos com certeza, mas eles não vão entrar nesse jogo com o Brasil até que se mude o governo, porque nesse governo, obviamente, daqui não sai nada. Como é que você avalia a nossa imagem aí fora, você que está participando da COP26, e qual o balanço que você faz desses primeiros dias da conferência? A nossa imagem é muito ruim, né? E ela é muito ruim provocada pelo governo. A gente tinha até alguns meses atrás um ministro de Relações Exteriores que dizia que as mudanças climáticas não existem, é a invenção comunista, e até chegava a fazer palestras dizendo que era uma pauta anticrista. É um negócio é inacreditável, mas enfim, é um ministro de um governo e ele fala isso, e não fala isso para os amigos dele na sala da casa dele, fala isso em microfones internacionais, na ONU. Né? Então isso expõe o Brasil a um ridículo mesmo, e que acaba prejudicando demais a imagem do nosso país. Houve uma mudança nessa conferência, dá para sentir. Eu acho que o governo, eu posso dizer que sentiu um pouco a pressão, tanto interna, mas também internacional,
nessa questão, o isolamento do governo é muito grande. A gente viu as cenas, né, do Bolsonaro lá na reunião do G20. Tem uma pressão de empresários dentro do Brasil também bastante presente ali para cima do governo, para que pelo menos o governo finja, né, que ele, sei lá, assine alguns papéis para fingir que ele é algo decente nessa agenda de meio ambiente. Então, essa mudança, mesmo que mentirosa, mesmo que, obviamente, que não vai acontecer, mas essa mudança de imagem, né, aconteceu um pouco aqui. Tem muito a ver também com a saída do Trump da presidência dos Estados Unidos. Né? O Trump, nesse cenário internacional para o Bolsonaro, era uma sombra, né? Sabe? Era aquele irmão mais velho, e forte que resolve as coisas, ou aonde o irmãozinho mais novo ali se esconde atrás. O Bolsonaro perdeu esse amigo dele nos fóruns internacionais, ele ficou muito isolado, muito exposto, né? E isso, eu acho que o conjunto dessas coisas fez com que o governo brasileiro abaixasse um pouco o tom e começasse, pelo menos, a assinar papéis, mesmo que uma assinatura totalmente vazia. Quanto à conferência de clima, nós estamos começando com ela realmente agora as negociações. Ela começou no domingo, mas foi só abertura. Os 2 primeiros dias, segunda e terça, o que a gente teve foram os países, os líderes, os presidentes falando, assumindo seus compromissos, né? O Brasil e outros países também anunciando compromissos. É tudo promessa, né? Não é nada ação concreta, mas a gente precisa disso no início, pelo menos para a conferência não cair em descrédito. Então, os presidentes virem aqui e darem algum prestígio. Hoje é um dia que se discute finanças aqui, né? E finanças é uma coisa essencial. Se a gente não tirar da frente os problemas da discussão de financiamento da transição de uma agenda suja de clima para uma agenda limpa de clima, nada mais acontece aqui nessas negociações. A tendência é que a gente piore o ambiente e tenha mais dificuldade de, nos outros assuntos, conseguir acordos. Esse financiamento, ele inclui valores vultuosos, são 100 bilhões de dólares por ano que os países ricos têm que colocar num fundo para financiar ações em países pobres e em desenvolvimento de várias espécies, ações de adaptação, ações de mudança tecnológica, mudança de geração de energia, por exemplo, né, de proteção de florestas. As regras eles ainda vão discutir, mas o dinheiro tem que aparecer. Se o dinheiro não aparecer, os países ricos não colocarem esse dinheiro na mesa, a coisa vai ficar muito difícil de ter vai ficar muito difícil aqui o cenário de ter um desfecho bom para essa conferência. Vamos ver, hoje é o dia de esforço concentrado em cima desse tema. Ele continua nos outros dias a ser discutido, mas hoje é o esforço concentrado. Vamos torcer para que o dinheiro apareça. Márcio, para a gente concluir, pegando justamente esse gancho do financiamento, teve um relatório que foi divulgado pelo Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola na semana passada, apontando que a produção de alimentos básicos pode se reduzir em pelo menos 80% até 2050 em 8 países africanos. E os pequenos agricultores dos países em desenvolvimento são os mais vulneráveis diante das mudanças climáticas, né? O estudo, inclusive, destaca que eles produzem 1/3 dos alimentos do mundo, índice que chega a 80% em áreas da África e da Ásia. No entanto, recebem menos de 2% dos fundos investidos globalmente em financiamento climático. Nesse aspecto é preciso discutir esse financiamento e também discutir como financiar medidas de adaptação, não só as de mitigação, já que as mudanças climáticas já estão afetando diversas áreas do mundo e afetando em especial os mais pobres? Totalmente. Essa é a discussão principal, na verdade, porque quando a gente fala em clima não é uma discussão de cientista, ambientalista, diplomata, né, de números da NASA. Clima é uma discussão social. Quem vai sofrer com as mudanças climáticas são as populações mais pobres. A gente tem no Brasil previsões, por exemplo, num cenário de aquecimento de 3, 4 graus, previsões da gente perder grande parte das áreas agricultáveis no semiárido brasileiro. Ali a gente tem concentração muito grande de agricultura familiar, agricultura local, agricultura que serve àquela comunidade, né, àquela cidade. Se a gente perder
a capacidade de produzir alimento nessas regiões, além de você condenar essas pessoas a uma situação de miséria absoluta, você vai implementar um fluxo migratório para grandes cidades. As pessoas, como nós faríamos se estivesse morando lá, vão buscar condições de vida mais justas, né, dignas para os nossos filhos, de sobrevivência às vezes. É migrar para um centro urbano, esse centro urbano que já não presta serviço, já não consegue atender socialmente a população que está lá, saneamento, habitação, educação, saúde, já não tem para quem está lá. Você cria um fluxo migratório, vai ficar ainda mais escasso, né? Existem pesquisas, por exemplo, que na África subsaariana, em algumas localidades, o acesso à água já é muito difícil. Né? Se você muda o regime de chuva no mundo, isso daqui não é um problema de quem está lá no escritório na NASA ou em Brasília. Isso vai afetar essas pessoas que estão nessas regiões do mundo que já não têm acesso à água potável. E, inclusive, tem um substrato dentro dessas análises que são as mulheres e os negros. Eles são a parcela da população que vai sofrer mais com isso. Né? Nesse caso da África subsaariana, a gente tem um estudo que diz que quem busca água por semana, em grande parte são as mulheres, depois as crianças, depois os homens. Então quem vai sofrer ali, porque é para alimentar a família, né, que é quem provém o sustento, muitas vezes, da família, dos avós, dos tios, dos filhos. As mulheres é que sofrem mais com isso. Então é nessas populações que a parte mais salgada da conta do aquecimento global vai bater. A adaptação para isso, a discussão de adaptação de investimento num aquecimento global que já vai acontecer, o nosso cálculo é se ele vai acontecer dentro de um limite ou se ele vai acontecer numa circunstância que a gente não tem nem como adaptar, né? Esse dinheiro, esses recursos, esses esforços, eles são para a gente não aumentar as desigualdades sociais que existem no mundo. O debate de clima é um debate puramente e absolutamente social na sua base. É por isso que esses valores de financiamento eles têm que aparecer. E é por isso que nós somos tão críticos quando um presidente da República, como o presidente Bolsonaro, dá as costas para um tipo de agenda como essa, porque quem vai sofrer é a população mais pobre, assim como aconteceu na vacinação. A vacinação, o problema da pandemia, é um exemplo claro do que pode acontecer no aquecimento global. O aquecimento global vai ser para todo mundo? Vai ser para todo mundo. O vírus pode todo mundo pegar? Pode todo mundo pegar. Agora, no caso do vírus, quem tem acesso a uma assistência médica decente, tem condição de comer melhor, tem uma casa com estrutura, né, tem atendimento de um médico, tem serviços de saneamento, essa pessoa tem menor probabilidade de se infectar e se infectar tem um tratamento mais adequado e não sofrer complicações. As populações que dependem do serviço público ou nem têm acesso ao serviço público estão mais vulneráveis a tudo isso. Com o aquecimento global é a mesma coisa. A discussão é, no fim, sobre a nossa sociedade e sobre desigualdades sociais. E nós vamos continuar acompanhando as discussões da COP26. Márcio, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Eu que agradeço. Para mim é um grande prazer. Um abraço para todo mundo. Abraço. Conversamos aqui com o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.